pequena experiência do grupo de fisioterapeutas com os pacientes com dispositivo, né? Essa apresentação, acho que ela é particularmente importante para a equipe interdisciplinar. Então, sabidamente, as medidas não farmacológicas para o tratamento da insuficiência cardíaca, ela importa em educação específica, exercício físico, redução da ingesta de sódio e pressão positiva contínua. Então, na verdade, muitas vezes nós, fisioterapeutas, terminamos nos limitando à assistência respiratória, né? Muitas vezes a gravidade do paciente nos leva a atuar somente através da fisioterapia respiratória. Às vezes as limitações nos impedem de avançar na reabilitação de fase 1 desses pacientes. Então, na verdade, nesse universo, surgiu para nós aqui em Messejana, mais ou menos em 2008, 2010, a utilização dos dispositivos de assistência circulatória como ponte para transplante, né? Então, essa foi o que fizemos diferente nesses últimos anos com os pacientes da insuficiência cardíaca, que evoluem, na verdade, com o quadro mais grave, ou seja, o que limita muitas vezes o paciente, mantém no leito com sintomas de repouso, pacientes extremamente com a limitação e intolerância a pequenas atividades, não é? E, na verdade, quanto mais grave esse paciente vai ficando, mais limitada também vai se tornando a fisioterapia para esses pacientes. Então, em Messejana, atualmente, nós temos a unidade de insuficiência cardíaca que vocês devem ter visitado, a unidade I, que aumentou muito o número de pacientes nessa unidade. E nós, os fisioterapeutas, também estamos tentando nos organizar para dar uma melhor assistência a esses pacientes, que ficam muitas vezes retidos ao leito durante um tempo prolongado, ou, na verdade, na tentativa de estabilização do quadro com medidas clínicas e farmacológicas, ou, na verdade, já em estudo para entrar em lista de transplante. Então, na verdade, esses dispositivos, eles, ao contrário do que a gente pensa no início, é trabalhar, fazer exercício, tirar o doente do leito, colocar para caminhar o paciente com dispositivo. Então, muito mais difícil imaginar fazer isso com um doente que, na verdade, não tem mais nenhuma reserva fisiológica para fazê-lo. Então, o dispositivo nos dá a oportunidade de manter esse doente numa outra condição clínica que é possível trabalhar um pouco mais. Então, os dispositivos, eles promovem o repouso ventricular, diminuem os marcadores neurohormonais, ou seja, diminui a exacerbação simpática desses pacientes, tanto que eles, quando entram no dispositivo, diminui sensivelmente, aliás, retira as drogas vasoativas, melhora o fluxo de sangue e a oferta de oxigênio aos membros inferiores e melhora a capacidade funcional. Então, na verdade, o que pesa muito para esses doentes em relação à atividade física é que, na verdade, como tem o paciente da insuficiência cardíaca, como tem o débito cardíaco muito baixo, também não supre as necessidades para nenhum tipo de atividade. E o dano que ele sofre, como o Jefferson estava mostrando agora, o dano endotelial desses doentes, a insuficiência cardíaca vai danificando esses doentes. E agora a gente tem algumas observações a fazer. Quando trabalhamos na fase 2 da reabilitação, é que esses doentes, mesmo depois de transplantado, eles continuam com o VO2 muito baixo. Então, por exemplo, atualmente nós temos muitos pacientes em reabilitação pós-transplante. A maioria do VO2 desses doentes giram em torno de 18 e 20, 21 ml por quilograma de peso, de oxigênio por quilo de peso, que é muito baixo, se você imaginar que ele foi transplantado e que tem uma fração de ejeção normal. Então, se você recupera a fração de ejeção e não recupera o VO2, provavelmente alguma coisa a nível periférico continua mesmo depois do transplante. Então, isso é uma observação, mas que os estudos mostram isso largamente, que isso, mesmo depois do transplante, isso mostra que tem um comprometimento realmente periférico e que, se pudéssemos trabalhar esses doentes durante a sua doença, como Jefferson propôs agora, uma possibilidade futura de, quem sabe, esses doentes que são expostos à poluição usar máscara.
Então, mas já é proposto na literatura que o exercício físico deve ser proposto para os doentes com insuficiência cardíaca. A melhora periférica, a melhora respiratória pode manter esses doentes em melhores condições durante o seu tratamento. Então, em Messejana, nós tivemos, nesses últimos anos, 20 pacientes que utilizaram o dispositivo. Desses dispositivos, foram 7 pacientes com bombas pulsáteis paracorpóreas, ou seja, o AB5000. Esse foi o primeiro dispositivo que utilizamos em Messejana, e aprendemos muito com esses pacientes iniciais. Depois, começou a se usar as bombas centrífugas da Centrimag, como está mostrado aqui. E, assim, esses pacientes, a princípio, os primeiros pacientes utilizando o dispositivo eram pacientes que permaneciam no leito por bastante tempo. Esse paciente, especificamente, que está caminhando aqui, ficou 56 dias com o dispositivo. É um período realmente muito longo. E, em busca de fazer algo mais, também não encontrávamos assim. Ontem eu perguntei para o Dr. Christian, lá no auditório de Messejana, quando começar. Hoje, o que se faz lá? Então, por quê? Porque nessa época nós não sabíamos exatamente qual o momento certo de começar a fazer alguma coisa com esses doentes. E a gente não encontrava assim um guideline, alguma coisa dizendo para nós. Aqui no Brasil só tinha, acho que, alguns casos em São Paulo e aqui em Fortaleza fazendo dispositivo. Então, nós fomos... essa aqui foi uma solução mais ou menos doméstica, né, que foi a confecção desse suporte abdominal para sustentar os ventrículos, para que esse paciente pudesse sair do leito, caminhar e prosseguir em relação à sua reabilitação. Então, esse paciente, na verdade, foi o que ficou maior tempo, foi transplantado e até hoje está vivendo muito bem. Então, aqui está ele caminhando ali no corredor à frente da sala da reabilitação. Isso, no começo, é claro que a equipe assusta um pouco. Essa é uma outra paciente que ficou 46 dias, um paciente com miocardiopatia periparto, bastante desnutrida. E isso mostra para nós que o trabalho ele realmente exige uma atenção interdisciplinar importante. É um paciente jovem, de 26 anos, né, que filhos pequenos que ficam em casa e sem perspectiva, ligado no dispositivo, esperando transplante. Então, essa paciente, o que mudou para ela antes do transplante foi exatamente quando nós colocamos a mesma paciente, mudou a atitude total frente à vida. A paciente ficou mais animada com a possibilidade de transplantar, apesar de todas as complicações que ela ficou, né? Retiramos a paciente, começamos a retirar a paciente do leito, né? E depois, acho que não ficou, mostrou aqui. E depois ela é transplantada já fazendo reabilitação num outro momento, né? Mais adiante, depois de transplantada, já muito bem. Bom, então, para fazer isso, é claro que algumas observações nós devemos fazer. Encontrei esse estudo de, acho que 2011, a avaliação da pressão arterial durante o exercício, com pacientes com assistência ventricular durante a reabilitação, mostrando aqui que nem a pressão sistólica nem diastólica aumenta de forma significativa. E esse mesmo estudo sugere que, durante o exercício com esses pacientes, você deva, então, fazer uma avaliação pré-exercício, naturalmente confirmando os ajustes e o controle do dispositivo. O console deve ser checado antes, medidas de pressão arterial, saturação de oxigênio. Isso aqui eu acrescentei, porque ao longo do tempo a gente vai também conhecendo isso, não é? Observar se há movimento nas cânulas. Essas cânulas, elas às vezes ficam balançando, o movimento de chicote. Então, deve ser comunicado ao clínico, deve ter comunicado à equipe médica. Normalmente, ela indica, na verdade, que o paciente precisa de mais volume, de mais volemia, e aquele chicoteamento, né, é alguma coisa que não está normal. E, na maioria das vezes, realmente é falta de volume, e deve ser comunicado para a equipe médica esse detalhe.
Durante o exercício, monitorização, esse dispositivo que nós utilizamos em Messejana não tem como monitorar a onda de enchimento, a depender naturalmente do tipo de dispositivo. Mas, de qualquer um que você use, a monitorização, a avaliação antes e durante o exercício, ela é fundamental como medida de segurança. Então, na verdade, o que a gente aprende ao longo do tempo, mobilizando esses pacientes no leito, é que a primeira coisa é capacitar e encorajar a equipe. Então, desde já, o projeto Tutoria, na verdade, aqui a gente está passando a nossa experiência para compartilhando com vocês. Em algum momento, vocês terão um paciente com dispositivo. Então, assim, no Messejana, nós começamos a fazer sem nunca ter assistido nenhuma aula, nenhuma foto, nem ninguém fazendo isso. A gente aprendeu fazendo, lendo alguma coisa, discutindo com o cirurgião, e fazendo aos poucos e ganhando experiência. Então, a primeira coisa é capacitar, encorajar e realmente fazer algo mais. Definir um procedimento operacional padrão. É necessário que... outra mensagem que eu dou aqui, não só para os fisioterapeutas que estão aqui, mas para todos os enfermeiros, todos os outros grupos, envolvendo médicos e todos. Não trabalhem só, né? O que a equipe faz, ela tem que fazer, e todos compreendam o procedimento, que é o mesmo, comum a todos. Você não vai sempre sair... hoje, quando perguntaram para o doutor Fernando Figueira aqui perguntaram para o doutor Fernando como que ele lida com o cansaço, lidar com tantos voos lá para cá, provavelmente ele não faz só. Provavelmente ninguém faz nada sozinho. Então, é preciso capacitar e definir o procedimento para todos. Você nunca... No começo, quando a gente começou a tirar esses doentes do leito, o pessoal me ligava para ir ao hospital, para sentar, como é que faz para botar em pé, como é que vai, será que dá para a gente caminhar agora, como vai fazer? Então, na verdade, tem que se definir isso para que os outros saibam fazer também. Conhecer o dispositivo e as limitações. Esse dispositivo tinha uma autonomia de bateria de 3 horas, a gente, claro que não vai confiar em 3 horas, nem muito tempo fazer atividade durante 3 horas. Mas era preciso ter coragem de desligar o dispositivo, checar a bateria, está carregada, tira da energia, da fonte, e faz a caminhada com o doente. Primeira coisa quando volta, para não esquecer, é voltar a ligar o dispositivo na fonte. Porque se você for organizar o doente no leito, e de repente você pode esquecer aquilo, esquecer que a bateria vai precisar, em algum momento ela vai alarmar. Iniciar a reabilitação precocemente, desde que encontre condições clínicas favoráveis. Quais eram os maiores problemas no começo desses implantes? Era o sangramento, né? Era muito importante isso, e tinham os pacientes, muitas vezes, além desses 4 cânulas, às vezes os pacientes ainda tinham cânulas pleurais, né, torácicas. Além disso, tinha drenagem torácica bilateral. Então, ficava muito difícil de fazer qualquer manuseio com esses doentes. É claro que a experiência da equipe, a mudança do dispositivo, tudo isso vem contribuindo e esses problemas foram passando. Então, na verdade, nós aprendemos fazendo, lidando com essas dificuldades, e essa mensagem que eu tenho que passar para vocês sobre a minha curta experiência com pacientes com dispositivo, e fica à disposição para qualquer pergunta. Obrigada.